Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe e te livre de todo mal, te livre do homem sanguinário, das balas perdidas e dos assaltos, e que toda investida maligna contra a tua vida, contra teus negócios, contra a tua família, não venha ter êxito, não venha ter êxito, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas para nos prejudicar, ele trabalha 24 horas para ver as nossas empresas fechar, ele trabalha 24 horas para ver você aí no leito de dor, para ver você passando vergonha, ele trabalha em oposto, porque a tendência dele é envergonhar o próprio povo de Deus. Mas se nós deixarmos, se nós se acomodarmos, se nós não quisermos fazer a nossa parte, você pode ter certeza que ele envergonha. Ele envergonha. A única coisa que nós temos que fazer é ir para cima, porque eu vejo as pessoas dando uma direção aí errada aí na internet, faz ovelha, eu vejo as pessoas dando direcionamento aí errado, com profecias mentirosas, as pessoas ficam acomodadas e não saem da mesmice, não saem da mesmice. Eu vejo 24 horas essa situação aí, e o meu amigo, minha amiga, essa reunião aqui é reunião própria para prosperidade, é para prosperidade. E se você quiser sair dessas questões aí que você está vivendo, o nosso Deus, ele está te observando, ele está vendo que você está passando essa humilhação, essa vergonha, morando de favor, morando no fundo do quintal dos outros, porque não tem condições de ter um trabalho digno, não tem o inimigo, ele fica escravizando as pessoas 24 horas. O nosso Deus, ele está vendo que você está aí sofrendo calado, sofrendo calada. O nosso Deus, ele está vendo esse choro aí. O nosso Deus, ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre pela manhã. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele tem promessas grandiosas para a tua vida, e ele vai tirar você literalmente dessa situação, ele vai tirar você dessa humilhação da mão de agiota dos vermelhos, dessas dívidas aí que você não consegue dormir de tanta dívida. O nosso Deus, ele vai tirar você literalmente dessas questões, e a chave que você vai ter, a chave que Deus vai usar para te tirar, a chave de resposta, porque eu vejo gente falando essas coisas aí, as pessoas mentindo, enganando a chave da resposta que Deus tem para a tua vida. Você sabe qual é a chave da resposta? A chave da resposta é a chave da oração. A oração, ela é a chave da resposta da tua vida, a resposta dessas questões que você está vivendo, a resposta dessa humilhação, desse fracasso, dessas dívidas, é a chave da resposta. O nosso Deus, ele vai usar sim a chave de resposta para a tua vida, mas quando você se posicionar, quando você obedecer, quando você se levantar, eu não vou ficar aqui te agradando a você e desagradando a Deus, eu não vou ficar aqui pregando coisas mentirosas, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e para tirar você dessa situação totalmente que você está vivendo. Essa reunião de hoje é reunião da vida financeira, e se tu obedecer o que Deus está mandando para você, se tu obedecer, tu vai ver que você vai contemplar esse cenário que você está vivendo aí, o nosso Deus tirando você literalmente dessa situação. Por quê? Porque às vezes as pessoas se acomodam, as pessoas aceitam essa mesmice, entrando, saindo, escutando conversa furada aí, e a vida não muda, a pessoa não vê nada mudar, não vê nada sair, não vai sair, que nem uma pessoa aí que me mandou um e-mail, uma pessoa com o nome de Marcos mandou um e-mail, ele me mandou esse e-mail falando que seguia uma pessoa aí nessas lives aí do YouTube, 3 anos seguindo, e porque ele queria de todo jeito, que era voto, era proposta, era vida, era oferta, e não conseguia
ia receber a causa, eu ia contar esse testemunho, a causa na justiça dele, quase 6 anos, encrencada, parada ali naquele lugar, sem conseguir ter êxito. Ele falou que parou de seguir essas pessoas aí que não quer ver nem pintado na frente dele de tanta mentira, tanto 71. Ele falou que achou esse canal aqui de madrugada, ele se inscreveu e continuou acompanhando as orações, continuou acompanhando as orações, porque a oração, ela é a chave do teu sucesso. Não fique pensando que conversa bonita aí vai tirar você dessa situação, que papai mandou dizer, que papai mandou falar. O papai, sim, claro que ele faz, mas quando a pessoa se posiciona, quando a pessoa obedece o evangelho, quando a pessoa sai dessa situação, quando as pessoas renunciam às práticas do mundo, quando a pessoa realmente tem um compromisso com Deus vivo todo-poderoso, aí sim o papai ele vai fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível, não há nada impossível para o nosso Deus. Esse rapaz aí, ele falou que ficou cansado de tanto acompanhar essas pessoas aí, que eu não quero nem citar o nome disso aí, mas vou falar uma coisa para você. Ele falou que ficou esse tempo todo e não conseguiu, 2 meses, ou foi 1 mês que ele está acompanhando esse canal aqui, fazendo a parte dele, porque a tua parte Deus não pode fazer, você pode fazer de tudo, mas você tem que fazer a parte. Ele acompanhou aqui e ele mandou esse e-mail falando que começou uma mudança extraordinária na vida dele, e a causa na justiça, que estava quase 6 meses lá, que estava até esquecida. Ele falou que quando foi terça-feira que passou aí, o advogado ligou falando que saiu 3 anos e meio ele seguindo essas pessoas aí, um negócio que papai vai trazer, que tem a chave da vitória, que vai ter que entregar a chave da vitória, meu amigo, minha amiga. A chave da situação para tirar você dessas questões aí é a oração. O Deus vivo todo-poderoso tocou no coração para me tirar, para me fazer essa plataforma de oração, e você vai ficar aqui coberto de oração 24 horas, é de 9 horas às 11 horas da noite. Você vai ficar coberto nessa plataforma de oração e você vai ver se o Satanás ele não vai largar o teu trampo, não vai largar o teu serviço, não vai largar a tua empresa, não vai ligar o teu comércio. Se o demônio ele não aguenta o confronto com a palavra de Deus. Não adianta que não tem vitória, você não vai sair dessa situação escutando conversa mole, você vai sair dessa situação quando você lutar, porque as coisas de Deus é tudo na luta. As coisas de Deus não é fácil, que essa porta aberta que está enganando milhões de pessoas, não. A coisa de Deus é na luta, é na perseverança, quando você lutar, quando você obedecer. Essa é a parte que Deus está querendo que você faça para ele tirar você dessa situação. Quando você lutar, quando você perseverar, quando você obedecer a palavra do Deus vivo, aí sim o nosso Deus ele vai fazer um rebuliço tão extraordinário na tua vida, que ele vai mudar completamente essa tua área, principalmente a área financeira, que mais está sendo afetada. Porque tem gente que aceita ficar na mesmice, tem gente que aceita ficar escutando conversa mole, tem gente que aceita ficar nessa situação, e você pode ter certeza que são obras de engano que está aí para escravizar o povo de Deus, são usadas por Satanás para escravizar o povo de Deus. Esse rapaz falou que ficou 3 anos e meio. 3 anos e meio não é brincadeira, é 3 anos e meio acompanhando essas pessoas, e falou que cada dia mais só era conversa, e a vida dele não saiu do ele. Foi 2 meses que ele ficou aqui. Ele falou que não foi nem 2 meses, foi 1 mês e 2 semanas que ele acompanhou esse canal, e imediatamente o nosso Deus usou essas orações, essa plataforma de oração, para tirar ele dessa situação. Ele recebeu os valores que estavam retidos, uma causa de 6 anos que ele estava dando até por pedido. Mas por quê? Porque o camarada, ele se esforçou, o camarada fez a parte dele em obediência, o camarada, ele fez acontecer, ele fez a parte, ele obedeceu e perseverou, porque Deus fala, persevera em oração e vela nela com ação de graça. Você tem que escutar essas orações, você tem que ficar debaixo dessa cobertura espiritual. Por quê? Porque essa cobertura espiritual, ela
ela vai fazer o Deus movimentar os céus a teu respeito, porque o nosso Deus, ele fala que ele responde quem ora. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Ele responde quem ora, ele responde quem jejua e quem se sacrifica. Não adianta querer dobrar o joelho na mão de milhões de pessoas, 5 minutos aí, ainda avisar, olha, estou dobrando meu joelho. Isso é hipocrisia, Você pode ter certeza, que você só vai sair dessa situação aí quando você obedecer o evangelho do Deus vivo, quando você praticar, quando você perseverar, porque o Deus vivo, ele fala, olha, persevere em oração e vela nela com ação de graça. O agradecimento já é por Deus, sabendo que você creu, que você está perseverando. O nosso Deus, ele está te observando 24 horas, e a chave para tirar você dessa situação, a chave da resposta é a oração. O nosso Deus, ele fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Você pode ter certeza que a oração, essa plataforma de oração, você vai ficar debaixo dessa cobertura espiritual 24 horas, e eu duvido que Deus não mude tua situação. Por que que ele não muda? Por que que ele vai mudar? Porque o inimigo, ele é obrigado a soltar, a tua família, ele é obrigado a soltar a tua vida financeira, ele é obrigado a soltar. Hoje, essa oração é específica para a vida financeira. Você que está desempregado, que está endividado, que está enrolado, que está na mão de agiota, que está nessas questões, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele vai fazer acontecer um rebuliço, que você vai ver ele tirando você literalmente dessa situação. Quando que eu vou sair dessa situação? Você vai sair dessa situação quando você obedecer, quando você praticar, quando você perseverar, quando você der crédito o recado que Deus manda te entregar, porque às vezes eu até dou um recado aqui, eu boto aí que eu vejo e as pessoas não visualizam, as pessoas nem olham. Por quê? Porque não deram crédito. Como é que você quer sair de uma situação terrível se você não der crédito que Deus está mandando te falar? Se você não dá crédito, você não vai sair, meu amigo, minha amiga, porque o nosso Deus, ele fala, o meu justo, ele vive pela fé, e se ele recuar, eu não terei prazer nele, O nosso Deus, ele fala, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Se você não crê, você não vê. O nosso Deus, ele é muito específico, ele não gosta de muita conversa. Ele fala, se você crer, você vai ver a glória do Deus vivo. E se você não crer, você não vai ver. Você tem que crer no que está sendo entregue para você. Você tem que fazer a sua parte. Às vezes, você tem que, às vezes, porque as pessoas nem gostei dá. Às vezes não gostar. Aqui você não paga nada para dar gostei, aqui você não paga nada para se inscrever, aqui você não paga oração, você não paga nada. Aqui é tudo gratuitamente. Aqui não é uma oração e um propósito, é um valor. Aqui não é um salmo, é um propósito e um valor. Aqui não tem essas conversas furadas, não. Aqui não tem esse abuso espiritual. Isso se chama abuso das ovelhas. Isso se chama a pessoa abusar do coração das ovelhas e tomar tudo que a pessoa tem para a pessoa ficar cada vez mais rica e as pessoas cada vez dias na miséria sem conseguir nada. Por quê? Porque está sendo orientada por essas orientações espirituais direto do trono de Satanás, não é do trono de Deus. As coisas de Deus não tem mentira, as coisas de Deus não tem engano, as coisas de Deus não tem falcatrua, não tem falcatrua. Você pode ter certeza que você vai ficar aqui debaixo de cobertura espiritual 24 horas e o nosso Deus, ele vai fazer acontecer na tua história. Ele vai mudar literalmente a tua história. Quando que ele vai mudar? Quando você obedecer. Toco nessa tecla direto e você vai ver que o nosso Deus, ele vai mudar literalmente a tua história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou te mostrar, eu vou te dar um recado agora. Se você tiver com a tua Bíblia aí, você abre, se você tiver com a tua Bíblia aí, você abre ela em 1 Crônica 22:13. O nosso Deus, ele está falando para você, e você prosperará, se tendo cuidado, você prosperará e ser cuidadoso em obedecer o Evangelho dos vivo e aos decretos e às leis que o Senhor, Deus de Israel, por meio de Moisés,
por meio de Moisés, te ordena, seja forte, corajoso, não tenha medo e nem desanime. E o nosso Deus, ele está falando aí que você só vai prosperar quando você obedecer, quando você obedecer às leis do Deus vivo, todo-poderoso. Você não vai prosperar escutando conversinha mole que papai está tirando você dessa situação, desse jeito, que papai está providenciando um trabalho. O nosso papai, claro que ele faz, o nosso Deus, ele tira você de qualquer tipo de cenário, mas quando você obedecer, esse ensinamento mentiroso aí era para ganhar público, é para ganhar seguidores e para pegar fama e para bens financeiros do bolso da pessoa, porque o nosso Deus, ele está falando aqui que você só vai prosperar quando você obedecer os decretos e as leis que o Senhor Deus de Israel envia por meio do Moisés. Seja forte e seja corajoso, não tenha medo e nem desanima, porque eu estou contigo. Isso é que o Deus vivo todo-poderoso está mandando entregar para você. Aí você fala, quando que eu vou sair dessa situação? Quando você obedecer esse recado que ele está mandando eu te entregar. Em 2 Crônica 26, o nosso Deus fala, o Zacarias estava questionando o Deus vivo todo-poderoso, e o nosso Deus falou para ele e buscou ao Deus vivo todo-poderoso durante a vida de Zacarias, que ele tem que, com o temor ao Deus vivo todo-poderoso, enquanto buscou o Senhor, Deus vivo todo-poderoso, o nosso Deus vivo todo-poderoso, o fez prosperar em todos os sentidos, e fez prosperar. Por quê? Porque orou e lutou e perseverou. Isso o nosso Deus está falando em 2 Crônica 26, 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que num temor do Deus vivo todo-poderoso, enquanto buscou o Senhor, o Senhor, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele orou e ele lutou e perseverou. Isso é o recado que Deus está mandando falar para você. Você não vai sair dessa situação aí se você ficar escutando essas conversas mole aí que papai está fazendo, que mamãe está trazendo. Isso aí é seguidores que essas pessoas querem, não é querer tirar você dessa situação. Você vai sair dessa situação. Claro, quando você vai sair? Quando você obedecer a voz do Deus vivo, quando você praticar a palavra, quando você perseverar em oração, quando você escutar esse recado e decreto, quando você crer, porque se você crer, você vai ver a glória do Deus vivo. Você viu o que está falando aqui em Zacarias? Quando foi que Deus abriu as portas? Quando foi que Deus prosperou? Quando foi que Deus prosperou? Quando a pessoa orou, quando a pessoa buscou. Não é só conversa mole, você tem que fazer a sua parte, porque Deus, ele faz a parte dele, mas a sua, quem tem que fazer literalmente é você. Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? A sua parte é você crer, a sua parte é você perseverar, a sua parte é você obedecer o Evangelho, a sua parte é você ficar firme diante de Deus. A parte que você tem que fazer é perseverar, porque o nosso Deus fala: persevera em oração e vela nela com ação de graça. Persevera em oração e vela nela com ação de graça. Aí sim Deus vai tirar você dessas questões, desse
fracasso, dessa miséria, porque as pessoas às vezes aceitam ficar nessa mesmice, as pessoas aceitam ficar nessa situação. Eu já vi muitas pessoas falarem aí que só querem o básico. Você fala o que você tem que ter cuidado no que você fala, porque palavras têm poder. Quando você fala uma palavra dessa, o inimigo ele pega essa palavra, leva para dentro do inferno e você vai ficar vivendo o resto da tua vida do básico. Por quê? Porque foi você mesmo que falou, foi você mesmo que profetizou na tua vida. Você tem que vigiar 24 horas no que você fala, porque palavras elas têm poder. O nosso Deus, ele vai tirar você literalmente dessas dívidas, dessas questões, dessas humilhações da mão de agiota, dessas empresas que estão falindo. O nosso Deus, ele vai mudar completamente esse cenário. Mas quando você obedecer a palavra, quando você decreto, quando você perseverar em oração e quando você ficar debaixo de uma cobertura espiritual, porque essa plataforma aqui é de dia e até 11 horas da noite, em 24 horas orando ao teu favor. E eu duvido se o Satanás ele aguenta, porque o Satanás ele não aguenta o confronto com a palavra do Deus vivo, ele não aguenta o confronto com a palavra do Deus vivo. O inimigo é obrigado a soltar os teus empreendimentos, soltar a tua conta, soltar o teu trabalho, essas causas na justiça. Ele é obrigado a soltar, por quê? Por causa da oração. Tudo é possível ser mudado pela força da oração, e a oração, a chave realmente de você, para tirar você dessa daí, não é chave de resposta, que nem as pessoas falam aí, Deus vai mandar uma pessoa como chave de resposta. A chave da resposta da tua situação, a chave de tirar você dessa situação, ela é a oração, porque a oração, ela é a chave da tua vitória, a oração, ela é a chave do teu sucesso, e você pode ter certeza, meu amigo, depois que você ficar debaixo dessa cobertura espiritual, 24 horas, sem mimimi, sem conversa mole, você pode ter certeza que o nosso Deus ele vai mudar todas as áreas da tua vida, porque eu conheço várias e várias pessoas, homens e mulheres de Deus, formados, que têm uma posição, têm uma certa cadeira privilegiada, são doutores de bolso vazio dessa época. Por quê? Porque se acomoda, porque deixa a situação ficar, porque às vezes as pessoas não obedecem o Evangelho, então ficam naquela situação que gastou dinheiro, gastou uma fortuna para se formar, para investir, e continua amarrado, toda amarrada. Por quê? Porque não querem obedecer, não querem obedecer. Quando você obedece, você pode ter certeza que as portas se abrem, que os céus se mexem, que o nosso Deus faz um rebuliço, o nosso Deus cria situações que onde não tem situações, ele cria justamente para te dar a vitória. Você pode ter a Bíblia que seja, o nosso Deus faz um rebuliço, que você vai ver que você consegue pagar. Você pode ter o que você tiver, que está tudo travado, as portas fechadas, a tua empresa não entra um mosquito, você pode ter certeza que você está parado aí, não sei quanto tempo sem trabalhar. Quando você obedecer o Evangelho, eu não vou chegar aqui e ficar mentindo para você, agradando a você e desagradando ao Deus vivo Todo-Poderoso, com conversas mole. Eu tenho que pregar o que Deus manda falar. Eu estou falando para você, se tu obedecer, você vai ver a glória do Deus vivo Todo-Poderoso. O nosso Deus ele fala, se atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus e fazer de tudo para obedecer todos os seus mandamentos. Ele não está falando que é um mandamento, todos os mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará em todas as nações da terra. Você pode estar aqui, pode estar na Angola, no Chile, no Japão, você pode estar onde você estiver, o Senhor teu Deus te exaltará em todas as nações da terra, quando você obedecer. Porque às vezes eu falo do dízimo de oferta, as pessoas desaparecem, muda para outro canal, vai para outro canal. Por quê? Porque não querem obedecer um mandamento que é próprio para ele, porque a vida financeira, meu amigo, minha amiga, e você só vai conseguir prosperar quando você obedecer. Quando você está desempregado, quando não tem condições, é uma coisa, você ora, você está debaixo dessa cobertura aqui, você pode ter certeza que o nosso Deus ele vai abrir portão gigantesco para você praticar a palavra dele. Mas quando a pessoa tem condições, que não quer ouvir a voz do Deus vivo Todo-Poderoso, porque as pessoas às vezes praticam todos os mandamentos, quando chega nisso aí, a pessoa pula. Aí as finanças vai para baixo, você só vive enrolado, só vive com problemas, só vive na leito de dor, tomando remédio controlado, você só vive porque o inimigo são 3 devoradores que ele entra e regaça a vida do cristão. Por quê? Porque não quer obedecer. O nosso Deus, ele fala
através da obediência, que ele ordena as bênçãos. Se você não obedecer, não adianta, porque não tem prosperidade. Quando você vê as pessoas prósperas dando testemunho, porque as pessoas obedecem, quando as pessoas obedecem, pratica, dá crédito. Isso aqui, você pode ter certeza que coisas grandiosas Deus começa a fazer e acontecer. Por isso que às vezes você vê as pessoas não tem nada, daqui a pouco ele está com 2, 3 empresas, as pessoas não tem nada, daqui a pouco ele está com 2, 3 carros de luxo, a pessoa não tem nada, daqui a pouco ele está com casa no campo, está com casa na praia, está montando 2, 3 empresas a mais. Por quê? Porque eu recebo testemunho sobre isso aí. Eu recebo testemunho sobre isso aí, que eu não tenho tempo de contar. Você pode ter certeza, quando você obedece, as coisas mudam. Muda por quê? Porque você está debaixo de uma cobertura de oração 24 horas. Você está debaixo, você está coberto, e o nosso Deus, ele faz acontecer. E o inimigo, ele não aguenta de jeito nenhum confronto com a palavra de Deus vivo. Ele já sabe que te perdeu. Por quê? Porque você está sendo coberto. Mas isso tudo é quando você obedecer. O nosso Deus, ele vai mudar realmente esse teu cenário, se você fizer o possível e o impossível para você obedecer a palavra dele. Você vai ver coisas grandiosas acontecer na tua vida. Você toma posse que esse recado é para você. Não tem muito tempo, porque o outro vídeo já passou um pouquinho mais, já tinha dado o recado, por isso que eu vou postar ele. Mas você pode ter certeza que a tua vida, ela vai mudar completamente. Ele vai tirar literalmente você dessa situação. A chave da resposta não vai ser ninguém, a chave da resposta vai ser você. Essas pessoas aí são mentirosas. A chave da resposta é você mesmo, que vai ter que se esforçar para praticar a palavra de Deus, para perseverar, para lutar e para dar crédito à palavra do Deus vivo todo-poderoso. Você toma posse que esse recado é para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo broquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma do inferno chega à tua casa, porque a seus anjos dá ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele te segurará, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu puluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou livrar e vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a ti seja a honra, a glória e a todo louvor seja dado ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos, e você pode ter certeza, a prosperidade é dom de Deus, e Deus vai tirar você literalmente dessa humilhação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você obedecer, quando você perseverar, quando você praticar a palavra do Deus vivo, você vai ver coisas extraordinárias nosso Deus fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse e Deus te abençoe, em nome de Jesus.